Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Elaine Eu sou Nima. e nós duas estamos aqui juntas para compartilhar com vocês uma proposta de trabalho que integra a conferência Multiculturalismo e Multilinguismo no Mundo Digital 2015. Estamos aqui para falar sobre os diálogos entre educação, cultura, produção de conhecimentos. Nós vamos fazer algumas aproximações iniciais. Então, nós temos por objetivo pensar, dialogar, conversar e refletir sobre algumas interfaces entre as suas e a nossa cultura, as suas e a nossa forma de produção de conhecimento e os seus e os nossos movimentos formativos, a partir dos diálogos estabelecidos, propostos e derivados no escopo de dois projetos. Um deles é o projeto Acordo CAPES-ALPE, que é de 2013, situado no IEL, no Instituto de Estudos da Linguística, na Faculdade de Educação e no Centro de Lógica e Epistemologia e História da Ciência. E o outro projeto é o projeto ELAB Multiculturalismo Digital, também situado no Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, o CLE. Ambos os projetos e os institutos e faculdades envolvidas são da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Então, em síntese, para situar um pouquinho para vocês o que são esses projetos, os referidos projetos eles têm como questão central a cooperação e o intercâmbio intercultural e acadêmico entre os países de língua oficial portuguesa, mais conhecidos como PALOP, tendo como eixos a educação, a linguística, a cultura e as tecnologias da informação e comunicação, as conhecidas TICs. Então, a partir da aproximação de nós duas, que somos professoras, e das relações que nós fomos estabelecendo ao longo de algumas temporalidades, né, seja ela nos movimentos acadêmicos, né, das nossas pesquisas ou da própria docência, que conjugaram esses percursos todos, né, esses processos epistemológicos e políticos pedagógicos que estamos vivenciando, emergiram algumas utopias, né, também como propostas de alavancar outros processos, como, por exemplo, pensar o desafio de ensinar e aprender, o desafio de pensar com realidades distintas das nossas aqui no Brasil, né, mas que tem em comum uma questão principal, que é a língua portuguesa, e tendo como eixo principal a questão da cultura também. Pensar com as diversidades, pensar e aprender com as suas múltiplas manifestações. Então, e essas questões todas que nós estamos trazendo, significa nesse trabalho aqui, compartilhado com vocês, dizer que a partir desse trânsito que nós fomos fazendo nos nossos percursos formativos, profissionais, e das interlocuções que nós vimos realizando em tempos, espaços outros, abrem-se perspectivas de diálogo e de produções de conhecimento que buscam, ao mesmo tempo, conhecer e compreender um pouco mais em torno dos processos de educação, de formação e de cultura local entre Brasil e África, né? Representado aqui por algumas instituições de ensino desses dois países, né? Como se dá esses modos de produção, de circulação de conhecimento, né, seus dobramentos, seus sentidos e práticas, e como estes se constituem na relação com os movimentos históricos, políticos e sociais mais amplos de ambos os países. Não é isso, Nima? É isso. E continuando, essa proposta ela é de abrir diálogos, é de abrir rodas de conversa. Então, é uma perspectiva processual feita a partir de grupos, de coletivos. Então, não há algo pronto nem acabado. O que nós estamos propondo é diminuir distâncias, aproximar países, povos, culturas, aproximar questões que afligem aí tanto quanto aqui. Então a ideia é realmente de abrir diálogos e diálogos iniciais.
E aí eu convidei dois teóricos para nos ajudarem a pensar um pouco essas questões entre educação, cultura e produção de conhecimentos. Eles nos ajudam a pensar essas três dimensões, educação, cultura e produção de conhecimentos, como o espaço de trânsito entre tempos, culturas e linguagens, como se criando uma espécie de um entre-lugar. E essa perspectiva também se encontra como uma perspectiva de desconstruir algo que vem sendo manifestado de forma hegemônica e também de discutir de uma forma muito singular, própria e emancipadora a questão da cultura, da educação e como as duas juntas conseguem produzir conhecimentos. Aí nós consideramos as diferentes culturas que por várias situações elas se digladiam, ora disseminando, ora se impondo e ora resistindo. Então são frentes aonde a cultura, essas diferentes culturas se inserem. E de acordo com Bhabha, o Homi Bhabha, esse local aonde ocorre um choque cultural permanente, ou seja, essas culturas estão permanentemente em choque, em conflito, em confronto, não de uma perspectiva de unanimidade, mas de diversidade, elas disputam lugares, mas essa disputa não se configura como hegemônica, ou seja, esse local da cultura, desse choque cultural, ele nos faz reconhecer, segundo Bhabha, que a cultura é diversidade, que a cultura é diversa e que também existe um local onde essa cultura se vincula, se encontra com as sociedades aonde elas acontecem. Ou seja, é um local de encontro, de convivência, de multiplicidade étnica, racial, linguística, pedagógica, política e, sobretudo, cultural. Continuando, o segundo teórico que eu e Elaine convidamos aqui para essa conversa é o Paulo Freire. O Paulo, a partir de uma proposta político-pedagógica de Paulo Freire, como é perspectivada a cultura. Então, segundo ele, cultura é tudo aquilo que resulta da ação humana sobre o que é natural. Ou seja, todos nós interagimos intencionalmente com a natureza. E dessa interação produzimos uma cultura. Ou seja, não é a sua cultura, não é a minha cultura, mas é a nossa cultura que surge dessa interação. Então, por exemplo, a partir desse espelhamento do pensamento político-pedagógico de Paulo Freire. Por exemplo, trabalhar a madeira, produzir um texto literário, pintar um quadro, fazer uma escultura, conceber uma peça, contar uma história, narrar uma experiência, registrar as ancestralidades, tudo isso se encontra reunido teoricamente num corpo de cultura. Tudo isso é cultura. E aí, para terminar a contribuição de Paulo, um exemplo que ele traz no seu livro Educação como Prática da Liberdade é uma gravura que o Brenan fez de um jarro, e nesse jarro, coincidentemente, com flores. Então Paulo vai explicar que o jarro feito de barro a partir do momento que você coloca as flores, é uma interação cultural, é uma ação cultural do homem com a natureza e os dois. Bom, então prosseguindo, por fim é isso, é uma produção de conhecimento que priorize os saberes diferentes, que respeite a diversidade e que seja construído junto. Não é isso, Elaine? Isso, e mais um autor, né, um companheiro nosso, dos nossos diálogos, das nossas reflexões, que a gente trouxe para
ajudar a pensar, né, essa questão dessa interface entre educação, cultura e produção de conhecimento, é um filósofo, né, o Jorge Larrosa, que ele vai dizer o seguinte, que o conhecimento apartado da experiência humana, ele é somente uma acumulação de verdades que permanecem externas ao homem e, portanto, sem sentido para o sujeito, né, e para a vida. Então, o que para ele, qual que é a defesa dele que passa a ser a nossa também nesse momento, né, de compartilhar com vocês? Que a ideia da experiência humana é essencialmente aquilo que nos passa, nos acontece. Algo nos toca, nos transforma, né? Principalmente diante desses outros dois autores que a gente dialogou, né? De entre lugar e de cultura. O encontro é uma relação com algo que experimentamos, que provamos e é uma paixão. E nesse sentido, o que acontece? A experiência funda uma ordem epistemológica, ou seja, nos dá a condição de pensar que produção de conhecimento é essa, que educação é essa, né? Que cultura é essa, que diálogos que a gente estabelece a partir disso. E uma ordem ética também, né? Já que a gente está falando das diversidades, das diferenças, dos encontros, né? E assim sendo, o saber da experiência é aquele que se adquire no modo como alguém vai significando a sua, vai respondendo aquilo que acontece ao longo da sua vida e ao modo de atribuir sentido a tudo isso. Então, como é algo... Então, dando continuidade ao que eu estava falando, o saber da experiência é aquele que se adquire no modo como alguém vai respondendo aquilo que lhe acontece ao longo da vida e no modo de atribuir sentido. Então, são essas a nossa conversa, as nossas aproximações iniciais, né, Nima? É isso, Elaine. E por hora a gente deixa um abraço para vocês e vamos prosseguindo. Um abraço, bom evento a todos. Até mais.